Hoje nossa meditação está no Evangelho de João, capítulo 11, no versículo 47 ao 52, que diz assim a palavra do Senhor. Então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu, dizendo: vós nada sabeis. Não considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, do que venha a perecer toda a nação? Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de infinita graça, bondade e misericórdia, abençoa a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa iluminar o nosso entendimento, nos dando sabedoria e compreensão da Tua palavra. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. É interessante que nesse contexto do capítulo 11, Jesus Cristo ele tem ressuscitado Lázaro, e aí alguns judeus que estavam ali, no momento que presenciaram Cristo ressuscitar Lázaro, creram, alguma parte dos judeus creram em Jesus, e outra parte vieram e contaram o que Jesus fez aos fariseus. E nesse mesmo momento eles se reuniram, eles procuraram fazer uma reunião no Sinédrio para deliberarem a morte de Cristo. Isso é muito interessante. É por isso que o versículo 47 diz assim, ó: então os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o Sinédrio e disseram: que estamos fazendo uma vez que este homem opera muitos sinais? Isso é interessante. O Sinédrio na época, no contexto da época, desta época aqui, era um tribunal, né? Era um tribunal naquela época, considerado um tribunal, era composto por aproximadamente 70 anciões, era considerado esse tribunal religioso, político e criminal da época na Palestina. O Sinédrio era uma importante instância de poder na Palestina no tempo de Jesus. Apesar do poder político estar nas mãos dos romanos, governos leais a Roma exerciam um poder ortogado por Roma em Jerusalém, por ser a capital religiosa do judaísmo na época, né? Isso é muito interessante. Nós percebemos no versículo 48 que eles ficaram preocupados. Por quê? Por causa da popularidade de Jesus. A popularidade de Jesus crescia cada vez mais e eles ficaram com medo de perder, né, as posições que eles tinham com Roma, né? Eles gozavam de posições privilegiadas, eles poderiam exercer o poder religioso, esse poder ortogado por Roma, e eles usufruíam muitas coisas, né? Eles ficaram com medo de perder essas posições privilegiadas que eles tinham na época, né? Isso é interessante. E aí nós podemos perceber aqui no versículo 48, se o deixarmos assim, todos os crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a nossa própria nação. E aí nós percebemos aqui no versículo 49 e 50, essa colocação, né, de Caifás. Diz assim, ó: Caifás, porém, sendo um dentre deles, né, sendo um, porém, dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, do que venha a perecer toda a nação? Isso é muito interessante. Este homem, Caifás, ele era sumo sacerdote, ele fala de forma profética, mesmo com todas as suas intenções perversas, malignas. Isso é muito interessante porque nós percebemos dentro da perspectiva da soberania de Deus. Nem mesmo os atos e intenções malignas das pessoas fogem do controle de Deus. Ou seja, absolutamente nada acontece sem que Deus não saiba, sem que Deus permita e sem que Deus não tenha propósitos. Isso é muito interessante. Em Mateus capítulo 10, versículo 29, diz assim a palavra: não se vendem 2 pardais por um azen, e nenhum deles cairá por terra sem o consentimento do vosso Pai. Ou seja, nem a simples queda de um pássaro de uma árvore pode acontecer sem o consentimento de Deus. Muito interessante. No versículo 50 aqui que nós já lemos, fala que ele faz a seguinte colocação, Caifás: não considereis que vos convém que morra um só homem pelo povo, de que venha perecer toda a nação? E isso é interessante, essa colocação dele, né?
Dentro dessa perspectiva da importância da nossa meditação sobre a importância da morte de Cristo, a primeira verdade que eu quero ressaltar sobre a importância da morte de Cristo: era necessário que Jesus Cristo morresse como nosso perfeito substituto. Essa é a primeira perspectiva, da nossa meditação. Era necessário que Jesus Cristo morresse como nosso perfeito substituto. Jesus tomou sobre si o castigo que nos era devido. Jesus tomou sobre si a nossa morte e nos deu a sua vida. Ele pôde ser o nosso perfeito substituto, por ser justo, perfeito e sem pecado. Que coisa maravilhosa, A importância, nessa perspectiva. Ele foi o nosso perfeito substituto. A palavra de Deus nos fala em 1 Pedro 3,18: pois também morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado em espírito. Ou seja, Jesus Cristo ele foi o nosso perfeito substituto, o justo morrendo pelos injustos, o santo e perfeito morrendo pelos pecadores imperfeitos. Muito interessante. Ainda Isaías capítulo 53, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que estava sobre eles nos trouxe a paz, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Segunda verdade que eu quero ressaltar nessa meditação sobre a importância da morte de Cristo. A segunda verdade era necessário que Jesus Cristo morresse para satisfazer a perfeita justiça de Deus. O homem pecou, e o homem, por ter pecado contra Deus, Deus necessitava, como Deus justo juiz, supremo juiz, de punir, de uma satisfação por causa do pecado do homem. E Deus, ele ficou satisfeito. Em que sentido Deus ficou satisfeito? Porque Deus, ele puniu em Cristo os nossos pecados. Isso é interessante. A perfeita justiça de Deus foi satisfeita através do sacrifício da morte de Cristo na cruz do Calvário. Sem a graça de Deus oferecida em Cristo, ninguém poderia subsistir na presença de Deus. A justiça de Deus foi satisfeita no sentido de que o nosso pecado recebeu punição em Jesus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 1, a palavra de Deus nos diz: agora, pois, não há mais nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, aqueles que creram em Cristo, eles foram absolvidos da condenação. Porém, houve a necessidade de alguém ser condenado. E quem foi condenado por nós, pelos nossos pecados, foi Jesus. Deus, ele derramou a ira que ele tinha contra os nossos pecados em Jesus. E aí foi satisfeita a sua justa, perfeita justiça. Através da morte e do derramamento de sangue de Cristo na cruz, ele nos garantiu o perdão da dívida que tínhamos com Deus. Através do derramamento de sangue, através de sua morte, ele garantiu o pagamento da dívida que os nossos pecados causaram perante Deus, diante de Deus. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim a palavra do Senhor: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, através do derramamento do sangue de Jesus na cruz, houve a remissão, houve o perdão de todos aqueles que se arrependem e recebem Jesus pela fé. Ainda em Colossenses 2,14 diz assim a palavra de Deus: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o que constava de ordenância, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Ou seja, não existe mais nenhuma dívida para aqueles que creram em Jesus, que receberam Jesus pela fé. Por quê? Porque Deus, ele puniu os nossos pecados em Jesus. Terceira e última verdade, que eu quero salientar nessa nossa meditação da importância da morte de Cristo: era necessário que Jesus morresse como prova do grande amor de Deus por nós. Não há maior amor de que um Deus perfeito, autossuficiente em tudo, dando sua própria vida para reconquistar para si a sua criação.
O amor busca reconciliação. Cristo é Deus buscando a reconciliação conosco. Ele toma a iniciativa, ainda que nós éramos os faltosos, unicamente nós éramos os verdadeiros faltosos, né? E ele toma a iniciativa. Por que ele toma a iniciativa? Porque nós jamais, mortos em nossos delitos e pecados, tomaríamos a iniciativa de irmos até a Deus, porque não faz parte de uma natureza corrompida no pecado. Por causa do pecado, da presença do pecado na vida do homem, o homem tornou-se incapaz de buscar a Deus pelos seus próprios esforços. Por quê? Porque o homem se tornou morto espiritualmente por causa do pecado. Houve a necessidade da graça de Deus, da misericórdia de Deus, vir até o homem. Em Romanos capítulo 5, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Que coisa maravilhosa, amados, é entendermos isso. Versículo 51 do Evangelho de João, capítulo 11, diz assim: ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Ele profetizou pela prudência de Deus. Caifás expressa uma grande verdade, embora seus sentimentos não estivessem de acordo. Ou seja, este homem, com todos os seus sentimentos perversos, malignos, ele expressa uma grande verdade. Seria uma bênção a morte de Jesus. Ele não morreria somente pelos judeus, mas também por todos os eleitos de Deus. Que coisa interessante, versículo 52 diz isso. E não somente pela nação, mas também para reunir um só corpo, os filhos de Deus que andam dispersos. O objetivo de Deus com a morte de Jesus estava claramente relacionado com aqueles que ele planejou salvar, os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo. Convinha que Jesus morresse não por determinação de homens, mas por causa dos eleitos de Deus, os planos de Deus para a salvação dos seus eleitos. Ou seja, convinha que Jesus morresse não por determinação de homens, mas por causa dos planos de Deus para a salvação dos seus eleitos, dos eleitos, aqueles que ele escolheu, que ele elegeu para a salvação em Cristo. Que coisa maravilhosa, amados, que nós possamos entender estas verdades maravilhosas. A importância da morte de Cristo foi necessário, foi importante a morte de Cristo. Por quê? Porque ele foi o nosso perfeito substituto na cruz do Calvário. Ele foi aquele que satisfez a justa ira de Deus. Ele foi condenado para que houvesse a nossa absolvição pela fé nele. E a terceira verdade, que ele morreu como prova do grande amor de Deus para com os eleitos de Deus, para aqueles que Deus elegeu salvar e que Cristo redimiu na cruz. Que coisa maravilhosa. Eu quero deixar 3 lições dessa nossa meditação sobre a importância da morte de Cristo. Jesus foi o nosso perfeito substituto na cruz. Segunda lição: a perfeita justiça de Deus foi satisfeita na cruz do Calvário. Terceira lição: na cruz Deus prova o seu amor para com todos aqueles que creem em Cristo. Estes são conhecidos como eleitos de Deus. Que nós possamos nos alegrar, que nós possamos entender a importância da morte de Cristo como nosso perfeito substituto, como aquele que foi punido pelos nossos pecados para que a justiça de Deus viesse ser satisfeita, aplacada, e nós viéssemos ser aceitos e perdoados por Deus pela fé em Jesus. Que nós possamos entender que a morte de Jesus foi a prova do grande amor de Deus por aqueles que ele elegeu para a salvação. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos fortaleça.